Cadê o povo lindo de Jesus aqui nessa noite? Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Feliz por mais essa oportunidade. Deus continue abençoando a todo o Ministério Ebenezer, a cada congregação, a cada pastor, a você que dispôs sair da sua casa para se alimentar da palavra de Deus. Quem gosta de escutar a palavra de Deus aí? Vamos então nos alimentar através desse poderoso alimento. João capítulo 6, a partir do versículo 1. A quem nos acompanha pelo canal Ebenezer Oficial, através do YouTube, que Deus abençoe sua vida também, e que esta palavra venha alcançar o seu coração, pela honra e glória do Senhor. Já somos mais de 300 mil inscritos do canal Ebenezer Oficial. É a palavra de Deus chegando aos quatro cantos desse mundo, através de cada um de vocês que ministram a palavra aqui, e Deus tem feito uma grande obra através do canal Ebenezer Oficial. João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, a partir do versículo 1. Nós estaremos lendo alguns versículos. Eu peço bastante a sua atenção. Vou esperar para que todos possam acompanhar juntos. Evangelho de João capítulo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, ele disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, dizendo 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E no versículo 3, para encerrarmos: recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Se assente dando glória em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir para você bastante atenção nesta palavra. E eu te aconselho a você tirar toda distração que possa atrapalhar você a receber o que Deus tem para te entregar aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra dos céus para o seu coração nessa noite, e eu preciso da sua atenção, porque grande é o que Deus quer falar contigo através desta palavra. Querida, amada igreja do Senhor, esta passagem é muito conhecida, e a multiplicação dos pães e peixes é descrita no livro de João. E nós também lemos aqui que Jesus recebe a multidão naquele deserto. Mas antes disso acontecer, para chegar aí, neste ponto da palavra de Deus, Jesus havia perdido alguém muito especial. Jesus havia perdido e havia recebido a notícia da morte de João Batista. E Jesus sentiu o baque, porque ele era Deus, mas também estava aqui como um ser humano. Ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos. E quando ele recebeu a notícia de João Batista, Jesus sentiu, se entristeceu. A sua humanidade é expressada quando a sua retirada para o lugar deserto. Jesus se sente tão triste com a perca do seu amigo, de alguém tão próximo, que ele decide ir para o deserto.
Isso se assemelha à vida de cada um de nós, porque o mestre precisava daquele momento. Quando nós estamos passando por um momento delicado na nossa vida, quando nós passamos por certas situações, e aparentemente parece que ninguém que está ao nosso lado vai conseguir ajudar, nós queremos um momento a sós para falar com nós mesmos e começar a refletir muita coisa sobre dentro de nós. Então, Jesus decide ir para o deserto. Está um pouco a sós, como todo ser humano. Ele sentia a dor da separação de um amigo querido. Preste bastante atenção. Olha a situação e o cenário que Jesus está vivendo agora. Assim ele entra com os seus discípulos no barco e vai para um local deserto. Muitas vezes as circunstâncias da vida parecem atuar de uma forma semelhante na existência humana. Porque vai ter dias que nós vamos estar bem felizes, saltitando, fervorosos. Há tempos na vida em que tudo dá certo, mas Jesus agora estava passando por um momento delicado. Jesus agora vai caminhar para o deserto. Mateus capítulo 14, versículo 13 diz assim: e Jesus, ouvindo isso, retirou-lhe dali, num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. Nós vamos ver que Jesus vai querer um tempo a sós agora. Jesus vai tirar um tempo para refletir, mas acontece que quando a multidão sabe que Jesus está caminhando para o deserto, a multidão, sabendo disso e da necessidade de milagre, da necessidade de receber uma bênção, vai também atrás de Jesus. E o que é interessante é que hoje nós oferecemos a oportunidade de Jesus estar perto das pessoas. E às vezes nós estamos no conforto da igreja, nós estamos aqui, tem um banco para sentar, tem um microfone para falar, tem a iluminação necessária, tem o ar-condicionado, tem tudo, e as pessoas não querem. Mas Jesus estava indo para o deserto e a multidão estava querendo estar perto de Jesus. Jesus passando por um momento delicado e a multidão atrás de Jesus. A multidão tinha sede de receber a palavra de Deus. A multidão necessitava de um milagre. A multidão tinha algo que precisava, que só Jesus podia entregar para ela. É por isso que Deus está falando conosco através dessa palavra. Porque eu não sei qual é a situação que você adentrou aqui hoje por essa porta. Talvez você esteja vivendo um momento delicado como Jesus estava vivendo. Mas de uma coisa eu te garanto, através dessa palavra, Deus vai ressarcir e vai trazer aquilo que você veio buscar nessa noite. A multidão foi atrás de Jesus. Vemos que Jesus foi seguido por uma grande multidão até o deserto. O mestre, mesmo ainda em luto por seu amigo João Batista, naquele lugar tão diferente, move-se de íntima compaixão pelo povo. Jesus olha a situação daquele povo, aquele povo necessitado, tão oprimido, com escassez de alimento, precisando de libertação, pessoas enfermas. Jesus tem compaixão daquele povo. Jesus nos ensina algo muito lindo aqui, que talvez você que vê pastores pregando aqui neste lugar, obreiros, missionários, muitas das vezes você pensa que nós somos seres super-homens e que nós não passamos por momentos difíceis, que nós não passamos por dificuldade. Mas às vezes nós adentramos por aquela porta, a fase da boa está vida, sim. Mas tem tempo que estamos passando por uma grande luta. Nossos filhos também ficam doentes. Nós passamos por situações financeiras delicadas, nós passamos por situações difíceis, mas mesmo assim Deus ainda fala, e pela sua misericórdia nós estendemos a mão e oramos por aqueles que necessitam. Ora por libertação, ora por cura, enquanto o filho está enfermo em casa. Mas a nossa situação não pode influenciar o que Deus tem para fazer através da minha e da sua vida. Jesus está passando por um momento delicado, o coração está de luto, mas a multidão precisa de milagre. Jesus está passando por uma fase difícil na sua vida agora, mas a multidão precisa das palavras de Jesus. E Jesus agora vai mostrar algo
Porque naquele lugar diferente, Jesus demonstra a sua compaixão. O povo pobre, humilde, sem muitos recursos materiais e psicológicos, muitos estavam enfermos. E é no deserto, nesta situação e neste cenário, que Jesus inicia a sua obra. Jesus começa curando os enfermos, anuncia a sua mensagem de amor, perdão e salvação. Jesus eleva o ânimo daquelas pessoas e faz com que eles acreditem, que tenham fé, mesmo passando por um deserto, Ele tem poder para sustentá-las. Então você não entendeu, Jesus tem poder suficiente para te sustentar nessa noite. Tem gente que adentrou cabisbaixa aqui com as forças caídas, mas Jesus vai te reerguer de novo e vai te sustentar. Mesmo passando pelo deserto, Jesus tem poder para te sustentar. Ao final da sua pregação, Jesus prega o dia inteiro. E coisa boa é ouvir Jesus. Quem gosta de ouvir Jesus, nem vê a hora passar. Você vê crente olhando toda hora para o relógio para ver que hora que o pastor vai terminar o sermão, algo está errado. Porque coisa boa é ouvir Jesus falar. Coisa boa é ter a oportunidade de se alimentar da palavra de Deus. E a multidão já estava o dia inteiro ali. O tempo passou muito rápido. O sol se declina agora, está prestes a anoitecer e a multidão nem percebeu. Eu imagino que passou tanto tempo focado nas belas palavras de Jesus, Jesus curando, Jesus libertando, e de repente quando se assustou já era noite. Ao final da sua pregação já era tarde, as horas se passaram, e os discípulos queriam que o mestre despedisse a multidão para que eles procurassem comida. Os discípulos querem dispensar a multidão. Mas Jesus sempre tem um propósito maior para a nossa vida. Às vezes nós pensamos algo, nós queremos que aconteça de um jeito, nós programamos tudo, e de repente quando nós perguntamos para Jesus, Jesus faz tudo diferente do que nós pensamos. Isso acontece porque os planos dele é maior do que os seus. O que Ele tem reservado para você vai além do que você pode imaginar. E os discípulos dizem, está tarde, Jesus. O lugar é desértico. E o que essas pessoas vão comer? Dispersa esse povo para que cada um possa procurar o que comer. Mas Jesus diz, não é a hora de dispensar esse povo. Sabe por quê? Jesus não faz nada pela metade. E Jesus vai completar essa obra. Os discípulos acreditam que Jesus se importava somente com o que é espiritual no homem. Mas Jesus, através dessa atitude, estava mostrando que Ele se importa com todos os aspectos da vida humana. Jesus cuida de você por completo. Hoje Ele veio te alimentar de uma palavra espiritual, mas Ele também cuida da sua vida física. Deus cuida da sua saúde, Deus cuida da sua despensa, Deus cuida da porta aberta para você, Deus cuida da tua casa, Deus cuida do teu ministério. Já tem crente entendendo o mistério? Jesus cuida de você. Jesus não cuida de você pela metade, Jesus cuida de você por completo. Então acalma o teu coração, porque aquela situação, Jesus está no controle dela, e enquanto você ora e adora, Deus entra com providência sobre aquela vida. Porque tem gente que está aqui, mas está preocupado com a vida que está lá desviada, mas Jesus está dizendo, eu cuido de você por completo, e na hora certa, a obra vai se concluir para você. Aleluia. Mateus 14, 17 e 18 diz, então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, traze-nos aqui. É Jesus começando a trabalhar. Preste bastante atenção aqui. Ao receber a ordem de alimentar a multidão, os discípulos respondem com descrença, no pouco recurso material que possuíam.
E eles dizem: mas como vamos alimentar essa multidão? Mas para que você possa entender aqui, eu quero voltar um pouquinho. E você vê a situação. Porque o que aparece na história aqui é que quando Jesus faz a pergunta, de repente, havia um jovem precavido com 5 pães e 2 peixes. E o mais importante, porque quando nós vemos essa passagem, nós dizemos: esse jovem é precavido. Enquanto o pastor Roberto não tinha peixe nem pão para passar o dia inteiro no deserto, esse jovem trouxe. Mas mais do que isso, aquele jovem tinha o coração aberto para Deus. Quem está com o coração aberto para Deus aqui hoje? O jovem trouxe 5 pães e 2 peixes, mas o que mais chama a atenção é que ele tinha o coração aberto para Jesus. E o que é isso, pastor? É quando nós estamos dispostos a dar para Jesus aquilo que temos. É quando nós não medimos o que temos para entregar para Ele. E quando nós passamos a entender que Ele é sim um investimento onde você não vai se arrepender, pois tudo aquilo que você empresta para Ele volta para você supervalorizado. O jovem está com o coração aberto. Aberto para quê? Para resolver aquela situação. O jovem trouxe 5 pães e 2 peixes. Um coração assim diante de Deus é algo extraordinário, porque ele influencia toda uma multidão. É como pegar um pavio, pegar apenas um fósforo, quando você acende e jogar no mar de pólvora. O fogo vai pegar. É por isso que nessa noite eu sei que tem alguém precavido aqui nessa noite. E mais do que precavido, não trouxe apenas algo, mas veio com o coração aberto para entregar para Jesus. E quando você entrega tudo para Ele, Jesus vai pegar o pouco que tem, vai começar a influenciar quem está em sua volta. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu convido você a prestar o seu melhor culto para Ele nessa noite, porque só precisa de um pavio aceso para esse mar de pólvora pegar fogo e a atmosfera mudar aqui. A basura manda na gabás. Há um detalhe na história: todos estavam ali para receber, e ninguém foi obrigado a dar nada ali. Todos estavam ali para receber. O rapaz poderia ter ponderado, ele poderia falar e dizer assim: o que 5 pães e 2 peixes vai fazer efeito para uma grande multidão desta? Qual a diferença vai fazer apenas essa quantidade de alimento para esta grande multidão, cerca de 25 mil pessoas? Porque a Bíblia fala da quantidade de homens, mas também tinha mulheres e crianças. Então ele poderia pensar assim: o que é que isso vai fazer? Assim, então, ele poderia dizer assim: não dá para resolver, então que eles resolvam o problema. Eu pelo menos vou saciar a minha fome com os meus 5 pães e 2 peixes. Ao menos eu vou resolver o meu problema. Mas aquele jovem, lembra que eu falei que ele estava com o coração aberto? Para entregar aquilo que precisasse para que Jesus pudesse operar uma grande obra? Porque às vezes nós somos assim. Nós queremos ver o sobrenatural de Deus acontecer no culto. Nós queremos que a atmosfera fique diferente. E nós dizemos: mas esse culto, será que vai ser bom? Será que vai ser fervoroso? Mas você está disposto a entregar algo para que isso aconteça nessa noite? Ou você veio apenas receber, ou você é como aquele jovem, veio com o coração aberto para entregar aquilo que você trouxe para Jesus, para que o sobrenatural aconteça? Aquele jovem não foi mesquinha. Certa feita, se assemelha muito à história quando o Senhor ordena Elias a ir até Serepta, encontrar uma viúva, aonde quando ele chega ali, ele ordena ela para que ela possa preparar um bolo para ele, e aquela viúva só tinha somente um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, o suficiente para ela e o seu filho, e depois procuraria a morte porque não teria mais alimento. Mas a palavra do Senhor diz que quando a mulher obedece à voz do profeta, quando ela faz o bolo, nem farinha, nem azeite faltou mais sobre a panela dela. Sabe o que é isso? Porque primeiro a viúva deu, para depois receber da parte de Deus. Tem muita gente precisando de milagre, tem muita gente precisando de bênção, mas não está disposto a entregar aquilo que o
Senhor está pedindo para você. Mas esse jovem estava disposto a entregar a bandaragabaço. O Espírito Santo de Deus está em nosso meio. E quando ele toma essa atitude, o mestre então realiza a multiplicação dos pães e peixes. Oh glória! O sobrenatural agora vai acontecer. Mateus 14:19. E tomou os 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo o pão, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Você imagina essa cena, irmão? Quem não estava lá não tem como explicar. Como é que pode 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão de mais ou menos 25 mil pessoas? Mas se fôssemos ilustrar aqui, eu não consigo imaginar outra coisa. Era Jesus tirando o pão e aparecendo mais 2 dentro do cesto. Era Jesus pegando o peixe e aparecendo mais 3 dentro do cesto. Era Jesus tirando o que estava ali e brotando mais pão e peixe dentro do cesto. Isso na lógica humana parece ser impossível, mas Ele é o Deus do impossível e sobrenatural. É Jesus falando que independentemente da visão humana ou dos limites dessa terra, Ele tem poder para fazer o sobrenatural acontecer e o impossível para você receber o teu milagre. E começa a alimentar a multidão. A multidão presencia aquele momento tão conhecido por nós, tão pregada essa palavra. Mas Jesus continua nos ensinando algo aqui. Porque depois que Jesus foi para o deserto, quando acabamos de falar aqui, e uma multidão o seguiu. Jesus nos mostra que depois desse milagre, você precisa entender uma coisa, que a multiplicação dos pães não é realizada para todos. Eu vou explicar melhor para você entender. O sobrenatural de Deus, aquele que contempla o milagre do Senhor, não é para todos. Só presenciou aquele momento os que foram até Jesus, até o deserto. Só vivenciou o milagre aqueles que estavam buscando a palavra de Jesus no deserto. Só presenciou a multiplicação do pães e peixes aqueles que foram buscar a Jesus. Sabe por quê? Porque milagres são para aqueles que procuram a Deus. Se você veio procurar o Senhor aqui nessa noite, eu tenho uma notícia boa para você. Você está propício a receber o milagre, porque o milagre de Jesus não é para aqueles que não fazem consideração pela presença de Jesus, mas aqueles que buscam a Ele de verdade. Quem busca Jesus de verdade tem chance de vivenciar o milagre. Eu estou cheio da presença de Deus para profetizar na tua vida aqui nessa noite, porque eu não sei o que você deseja, eu não sei quais são os planos do seu coração, mas o Senhor está dizendo: busque a presença dEle e você vai vivenciar o milagre de Deus na tua vida. Muitos vão se perguntar, muitos vão dizer como foi que ele conseguiu, como foi que ela conseguiu, e você vai dizer: é Deus, é Deus, é Deus que está na minha vida. Aleluia! Não tem jeito. Só vivencia o milagre quem busca Deus. Só vivencia o milagre quem quer estar perto de Jesus. Ainda que os recursos materiais, psicológicos ou espirituais pareçam escassos, ainda que humanamente se pense que não haverá uma forma de se vencer o problema, Deus está nos mostrando através dessa passagem que através de Jesus Ele pode multiplicar e suprir as necessidades e saciar o teu coração. É por isso que nós não podemos nos apegar a palavras de alguém que olha para você e diz que os seus sonhos são grandes demais. É por isso que nós precisamos fechar os nossos ouvidos para o inimigo, parar de olhar para as circunstâncias e dizer que não vai dar certo. Você crê em Jesus, então se prepare para o milagre.
Ou você acredita verdadeiramente no Deus que tu serves, ou você está perdendo tempo, porque quando nós cremos que Ele é capaz de operar um milagre, independente do problema, irmão, seja qual for a necessidade, Jesus tem poder para suprir você, suprir teu coração. E Jesus está dizendo para mim aqui nessa noite que está suprindo corações aqui nessa noite, porque há corações vazios, entristecidos por causa de situações ocorridas, mas Jesus está acalentando a tua alma. Observe nesse texto que Jesus utilizou de apenas 5 pães e 2 peixinhos oferecidos ao povo, e daquela pequena oferta Ele multiplicou e abundou e saciou a fome daquela multidão. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Coloca a mão no seu coração aí. Assim como Deus usou aquela pequena quantidade de peixes e pães para alimentar aquela multidão, igualmente Deus pode fazer com você. Os seus planos não vão ser frustrados. Te taxaram de louco, porque os seus sonhos são grandes demais. Mas o Jesus que multiplicou o pão no deserto e o peixe é o que está dizendo que Ele tem capacidade. Só recebe quem acredita, só recebe quem tem fé. Jesus conhece a tua alma, Jesus conhece o teu coração. Os seus sonhos e planos não vai ser frustrado. Você pode levantar a sua mão e dar glória para Ele? Certamente o que você tem nas mãos, aliado ao poder de Deus, pode abençoar muitas vidas. É só colocar o que você tem à disposição de Deus. Mas nós temos a mania, como eu já preguei aqui, de deixar reservas. Nós queremos receber, mas não quer entregar nada para Deus. Nós viemos o culto e voltamos com reserva. Nós viemos para o culto, queremos receber, mas não entrega nada para Deus. Voltamos inchado, inflado. E o culto nós não deixou nada para Jesus. E o que eu estou falando aqui não é coisa material, não. Eu estou falando da sua adoração. Pode ser que alguém possa olhar aqui essa palavra e dizer: mas eu não sou um cantor. Eu não sei cantar bem, mas o pouco que você sabe cantar, Deus pode pegar a sua voz e operar um grande milagre através das pessoas. Porque eu já tive a oportunidade de ver pessoas que não conseguem cantar uma nota certa, mas quando abre a boca é uma potência nas mãos do Senhor, e quando ela abre a boca a unção desce sobre o lugar. Jesus está querendo só apenas o pouco que você tem para te usar. Você é uma potência nas mãos do Senhor. Guarda isso no seu coração. Você é uma potência nas mãos do Senhor. O pouco que você trouxe aqui hoje, Deus vai multiplicar e vai mudar a tua história, se você acreditar. Porque, irmão, olha só, a entrega total, nós aprendemos através desse sermão, porque primeiro consideramos a entrega do que somos. Notai que quando o evangelista João, quando ele vai descrever o milagre, fala primeiro que um rapaz se apresenta, ou seja, ele diz: está aqui um rapaz. Isso aqui é muito forte. O evangelista poderia dizer: está aqui 5 pães e 2 peixes, mas primeiro ele diz: está aqui um rapaz que trouxe 5 pães e 2 peixes. Por quê? Para depois falar o que ele tinha, 5 pães e 2 peixes, como o Senhor multiplicará o que temos, se nós não damos primeiramente a nós mesmos para Ele. Porque tem gente que pode até conseguir doar o pão e os peixes, mas não conseguiu se doar ainda para Jesus. Mas o importante naquela multidão não era aqueles peixes e pães estar ali, mas o mais importante era a presença daquele rapaz estar naquela multidão.
Tem muita gente achando que está dando muita coisa, mas ainda não entregou o principal, que é Ele mesmo, para Jesus. Vive uma vida de enganação, pensa estar no lugar certo, pode até estar no lugar certo, mas está da maneira errada. Mas hoje o Senhor, através da palavra, está dizendo: se entrega de corpo e alma para Ele, porque mais do que você trouxe, o que é importante é o que você precisa entregar para Ele, que é o seu coração. Aqui está um rapaz, o rapaz estava lá. Jesus foi para o deserto e o rapaz poderia pensar: eu não vou, é deserto, é um lugar difícil, eu não vou passar o dia inteiro no sol, eu não vou passar o dia inteiro em um lugar com tanto calor. Mas ele se doou, e maior do que os pães e os peixes era a presença dele naquele lugar. Você tem noção da importância que Jesus dá por ter a sua presença aqui nessa noite? Você tem noção da alegria que os céus está aqui, porque você veio hoje prestar um culto a Deus? O inimigo tenta parar a igreja, quer esfriar a igreja com o pensamento que não precisa congregar. Certamente os pastores, líderes aqui, pode confirmar o que eu estou falando. Está cada vez mais difícil de colocar no coração das pessoas que elas precisam congregar e estar presente. Muitos precisam de bênção, pede oração, pede milagre, mas não quer estar presente para receber o seu próprio milagre. Mas aquele jovem se entregou. Meu Deus! A prova disso, irmão, quando você está andando na rua, ou de vez em quando aparece no meu direct, ali nas redes sociais, até mesmo no próprio canal, você vai ver lá a quantidade de pessoas pedindo oração, a quantidade de pessoas dizendo: ora por mim, ora pela causa, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma porta aberta. Tem muita gente precisando do milagre, mas não quer se entregar para Jesus, não quer estar presente aonde Jesus pode operar o milagre. É só mandando 1, 2, 3 orar. Enquanto isso, a vida dele, ele não se ajoelha para falar da própria vida e conversar com Jesus, e quer receber o milagre. O jovem não só enviou os pães, mas ele estava lá presente, porque antes de ser alimentado pelos peixes e os pães, ele já tinha sido alimentado pelo alimento que vem do céu, da boca de Jesus, o alimento que é a palavra de Deus. Muitos oram pelas finanças, que sejam ricamente abençoadas, seu trabalho, sua empresa prosperem, seu pão de cada dia seja multiplicado. No entanto, nunca se entregaram de corpo e alma para o Senhor. Só querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção. Querem a porta aberta, mas não querem se entregar ao Deus que pode abrir. Querem a cura da enfermidade, mas não querem se entregar de corpo e alma para o Deus que pode curar a enfermidade. Entrega total. Jesus está falando aos nossos corações. E quando nós falamos sobre entregar inteiramente para o Senhor, há algo muito lindo e exemplo dos crentes. Quando Paulo vai dizer da Macedônia, descrito por Paulo, o versículo, a passagem está em 2 Coríntios 8, 1, 5. Eu vou ler esses 5 versículos, é um pouco extenso, mas você vai entender a profundidade de quando nós nos entregamos de corpo e alma para o Senhor. Lá no livro de 2 Coríntios vai dizer assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dadas às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas na sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Ou seja, ele ainda continua dizendo, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para os santos. Versículo 5, para nós finalizarmos essa passagem: e não somente isto fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Você está entendendo a importância de você se entregar de corpo e alma para Deus?
Não é pela metade que eu estou falando, não é quando der, não é o tempo de sobra para Deus, é a sua prioridade para Deus. É quando nós colocamos o que é de Deus em primeiro em nossa vida. É quando nós passamos a morrer para nós e viver para Ele. Aí nós passamos a viver, mudar os costumes, a vestimenta, o linguajar, o falar, o andar. Porque quando nós colocamos Ele como prioridade na nossa vida, nós não vivemos mais o que é para nós, mas sim o que é para Ele. Quem se entrega de corpo e alma para Ele não tem culpa com o cansaço, não tem culpa com a enfermidade, não acha desculpa para vir para a igreja. Ele se entrega de corpo e alma para Jesus. Aleluia. Eu vi um vídeo recentemente na internet e chamou a minha atenção. E o pregador dizia assim: o que você acha de pessoas que dormem na igreja durante o culto? Tem gente que acha graça, tem gente que ri. Mas você sabia que essa pessoa está te mostrando algo muito importante? Às vezes o corpo está cansado, quer cama, quer descanso. Você está no limite do seu corpo. Você chega do trabalho, você chega do dia a dia, o corpo está cansado. E o convite do corpo é: não vai para a igreja não, fica, deita aí, toma um banho, você merece. Deita aí, liga a sua Smart TV, assiste uma série, assiste o Pantanal. Não vai não. Mas aí a pessoa, mesmo cansada, diz: eu vou para a igreja. É lá que eu vou receber minha bênção. E de repente você olha, a pessoa está dormindo, está cochilando, mas ela está dizendo para Deus: meu corpo quer descanso, eu estou no limite, mas a minha alma ainda tem sede para te adorar, Jesus. O meu corpo está no limite, não consegue ficar acordado, mas eu vim aqui para a tua presença, porque a minha alma tem sede de estar na tua casa. Tem alguém cansado aqui nessa noite? Porque se está cansado fisicamente, Deus vai renovar tuas forças hoje, vai fazer com que a tua alma salte de alegria. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus nos ensina a cada atitude dele. E me faz me lembrar de algo semelhante. O lugar não é estranho, não é a primeira vez. Não seria a única vez que Jesus estaria no deserto. Jesus vai para o deserto. Nós sabemos que após ser batizado, Jesus vai direcionado pelo Espírito para o deserto. Repita comigo: deserto. Nós conhecemos a história. Nós sabemos que quando Jesus chega ali no deserto, ele foi tentado por Satanás. E dentre tantas propostas do inimigo, teve uma que se assemelha e dá para nós ligarmos a história uma com a outra. E o inimigo diz: se és mesmo filho de Deus, mande com que estas pedras se transformem em pão, Jesus. Mas naquele momento Jesus não quis fazer aquilo. Agora, em um ambiente semelhante, claro que com necessidades diferentes, Jesus usou o dom que veio dos céus, a sua natureza divina, e por causa da necessidade das pessoas, Jesus multiplica os pães. Tem algo muito profundo nisso aqui, eu vou exemplificar para você e dar um glória. É Jesus nos mostrando que o dom que você tem, aquilo que Deus te capacitou, o dom que Deus te deu, não é para você se autopromover ou usar para si. Mas te abençoou com este dom
para que você possa abençoar as pessoas que estão em sua volta. Eu vou repetir para você dar um glória mais forte. Deus te deu esse dom para louvar, é para abençoar as outras pessoas. Deus te deu o dom para pregar, é para você abençoar quem está em sua volta. Mas tem muita gente mesquinha usando aquilo que Deus deu para se autopromover. Mas Jesus está falando com o crente aqui nessa noite: continua abrindo a boca, continua cantando, continua pregando, continua liderando o conjunto, continua fazendo a obra, porque Deus te escolheu para abençoar os que estão em sua volta. O dom que você tem é para abençoar, mas tem muitos que perderam essa visão, e o seu dom hoje é para enriquecer, é para se autopromover, mas é Jesus quem faz o milagre. Tem um corinho que tem muita gente achando a última bolacha do pacote, pastor Roberto, e ele pensa que é ele que faz acontecer, que é ele que canta e Deus, e é ele que faz com que o milagre aconteça na igreja, que a unção desça sobre o lugar. Mas tem um corinho que se assemelha muito bem a isso aqui, e diz assim: se Deus tirar a tomada, não canta, não prega e não faz mais nada. Se Jesus tirar a tomada, você nada pode fazer. Nada. Entenda. Porque quem está multiplicando os pães aqui é Jesus. É como eu vi alguém falando, às vezes nós andamos tanto perto de Jesus que às vezes as pessoas até se confundem e pensam que é nós que estamos fazendo alguma coisa. Tem vezes que a intimidade sua com Jesus é tão grande que as pessoas não querem mais nem ver Jesus, quer ver você. As pessoas podem até confundir, mas você não. Quem é discípulo sabe que quem multiplica é Ele, quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele. Você é só um canal de bênçãos. Quem está entendendo a palavra da glória? Jesus agora está nos provando que se nós estamos com Ele, Ele garante a provisão. Quem crê nisso? Quem crê nisso? O salmista vai dizer, Salmos 37, 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Aleluia. Se Ele é contigo, é Ele quem garante a provisão para a tua vida. Se Ele está contigo, acalma o teu coração. Pode até passar por escassez, mas não vai faltar. Não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. O deserto pode até chegar na tua vida, mas Ele garante a provisão. Talvez os discípulos não tinham entendido aí do mistério, e como eu falei aqui, queria dispensar a multidão. Você sabe que não só Jesus teve algo difícil antes dessa passagem. Jesus havia perdido um grande amigo, alguém muito próximo, e Jesus decide ir ao deserto. Mas pode ser que alguém pergunte, mas por que ir ao deserto? Tem coisas que Jesus faz que nós não conseguimos compreender no momento. Mas você sabia que os discípulos também haviam tido uma rotina cansativa? Antes desta passagem, Jesus já havia ordenado os discípulos e diz: vocês também vão fazer a obra, e em meu nome vai curar enfermos, vai curar, vai orar, e em meu nome vai expulsar demônios. E aqueles discípulos, antes de ir para esse deserto, havia feito uma grande obra de libertação e cura em nome de Jesus. Só que quando eles chegam da viagem missionária, você há de concordar comigo que você pode fazer uma viagem para onde você quiser. Você pode ir para a praia, pode estar num lugar paradisíaco, mas quando você chega em casa por causa da viagem, você está exausto e cansado. Você vai para viajar para descansar, mas quando chega está mais cansado ainda. Não é ou não é? Agora imagina, você ir para a praia do Nordeste e chega cansado. Imagine quando você sai em uma viagem missionária, aonde você vai enfrentar demônios,
onde você vai orar por alguém que está cativo, alguém que precisa de libertação. Imagine a sobrecarga daqueles discípulos. E quando eles chegam desta missão, quando eles pensam que vão descansar, Jesus diz: vamos para o deserto. Aí eu me pergunto, por que os discípulos queriam então dispensar a multidão? Talvez eles passou o dia inteiro, Jesus pregando a palavra, de repente o sol foi passando, de repente foi descendo. Aí eles dizem: ué, Jesus não vai parar de pregar não? Jesus, eu não queria incomodar não, mas já está anoitecendo. E se o Senhor reparou, nós estamos no meio do deserto. É o cansaço. Mas Jesus tinha algo muito maior para fazer ali. Lembra que eu falei que Jesus não faz nada pela metade? Então, quando os discípulos queriam dispensar a multidão, Jesus não aceitou. Jesus diz: deixe aí o que temos para alimentar essa multidão. Jesus não vai fazer o milagre pela metade na tua vida. Jesus não vai fazer, eu nunca vi em nenhuma passagem da palavra alguém precisar de uma bênção, estar perto de Jesus e receber um milagre pela metade. Eu nunca vi ele curar alguém apenas pelo meio, não. Jesus faz a obra completa. E Jesus dizendo: eu alimentei eles com as minhas palavras, mas ninguém vai sair e vai voltar de barriga vazia para casa, porque o mesmo Deus que operou o milagre para curar é o mesmo que tem poder para multiplicar e alimentar esta grande multidão. É Jesus dizendo: calma que eu ainda estou no controle. É Jesus trabalhando e nós, pela nossa ansiedade e fraqueza, querendo interferir no trabalhar de Jesus. Mas Jesus diz: não vai dispensar ninguém. Eu não sou Deus para fazer pela metade, eu sou Deus para fazer por completo. Tem gente que vai sair aqui hoje não é pela metade não, vai sair cheio por completo, vai sair alegre por completo, renovado as forças por completo, vai ter o coração calmo por completo. Agora se passou-se, e vendo a multidão faminta, o Senhor Jesus faz uma pergunta extremamente interessante a Filipe. Estamos encaminhando para o final. E ele vai dizer: onde compraremos pão para estes comerem? Olha só que interessante. Eu preciso da sua atenção aqui. Onde vamos comprar pão para estes comerem? O interessante é que quando nós fazemos a pergunta para alguém, nós queremos aprender algo. Nós temos dúvidas, nós queremos aprender, nós não sabemos. Mas com Jesus é diferente. Alguém está pegando a mensagem. Nós perguntamos para Deus quando estamos com dúvida, ou perguntamos para alguém para saber, mas Jesus é diferente. Toda vez que Jesus faz uma pergunta para alguém, ele está avisando e mostrando algo, entregando a resposta para alguém. A pergunta é: onde compraremos pão para estes comerem? Lembra quando Deus pergunta a Adão e diz: onde estás? O Senhor pergunta para ensinar sobre a sua posição de culpabilidade e pecado que Adão se encontrava. Deus não perguntou o que aconteceu, não. Ele diz: onde estás? Era Adão entendendo que já não estava mais no lugar aonde era preciso estar. Lembra quando ele pergunta para Elias e diz assim, e quando ele ensina Elias a ir para fora da caverna e diz: havia muito trabalho para fazer para Deus. Ele chega em Elias e diz: o que fazes aqui, Elias? Mais do que perguntar e querer saber, ele estava dizendo: está aqui dentro porque se tem muita coisa para você fazer lá fora dessa caverna. Quando pergunta em Lucas: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus estava não só perguntando, mas profetizando o que iria acontecer quando estivesse chegando perto da sua vinda. E nós vemos pessoas frias, congeladas, pessoas que não são mais fervorosas na presença de Deus, já não têm mais fé no Senhor, brigam por política, brigam por carro, brigam por cargos na igreja e não tem mais a fé embasada nele. E quando ele pergunta: porventura achará fé na terra? Jesus estava profetizando a real situação. Então entenda uma coisa: todas as vezes que Jesus fazer uma pergunta, ele não está sem saber o que está acontecendo, ele está querendo te mostrar algo, uma resposta, um direcionamento para a tua vida. É o que ele faz. Por quê?
Jesus estava confrontando a fé de Filipe, para este crer no Deus que ali estava pronto para prover a multidão. Jesus não estava perguntando como é que ia fazer. Jesus não é porque Jesus não sabia o que iria fazer. Jesus estava testando a fé do seu discípulo. Jesus te pergunta nessa noite: como é que eu vou resolver a tua vida? Como é que eu vou te tirar dessa situação? Ele não está dizendo ou com dúvida do que vai acontecer, ele só está te direcionando no caminho. O mesmo Deus que livrou o povo daquele lugar com a barriga cheia é o mesmo que vai te entregar a sua bênção nessa noite. Você pode se colocar de pé. Eu vou fazer algo da parte de Deus aqui. Eu senti algo muito forte quando eu estava refletindo nesta palavra na minha casa. Eu senti a glória de Deus descer sobre aquele cômodo onde eu estava. E Jesus falava: hoje eu vou fazer algo diferente naquele lugar. Se tiver alguém com o coração aberto, como esse jovem estava, para receber algo da minha parte, não vai voltar com as mãos vazias para casa. Eu falei aqui sobre emprestar algo para Jesus e voltar supervalorizado, não foi? Lembra de Pedro? Quando Jesus pede o seu barco emprestado, o barco não tinha nada, só tinha rede cheia de lama, fracasso, frustração. Mas quando Jesus devolve para Pedro, está tão cheio de peixe que tem que passar para os outros barcos que não consegue carregar. É isso que Jesus quer fazer na tua vida nessa noite. Apresenta o que você trouxe aqui nessa noite. A sua voz apresenta para Ele, o seu fôlego apresenta para Ele, a sua alma apresenta para Ele, o seu coração apresenta para Ele, aquilo que você trouxe e veio prestar culto para Ele, apresenta para Ele nessa noite. Eu tenho certeza e te garanto que quando você dar a Ele o que tem, Ele vai te devolver em dobro,